Vamos abrir o texto sagrado? Salmo de número 1. Para as crianças, se vocês não aprenderam ainda, o livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia. É só abrir a Bíblia no meio e você vai achar Salmos. O livro das canções e orações do povo de Deus. Salmo de número 1 é o texto que nós vamos estudar nesta manhã. Quais foram as primeiras palavras que vocês ouviram em 2024? Bem, depois de alguns, ou melhor, de muitos, feliz ano novo, eu ouvi de uma irmã querida e de graça o seguinte, as primeiras palavras: pastor, você é ótimo em sermão expositivo, mas não é tão bom assim em sermão temático. Eu agradeci pelo elogio e ela se explicou dizendo: pastor, a melhor série que você já pregou na vida foi a exposição de Juízes, só que faz muito tempo, foi em 2014, nada depois dela foi tão bom. Eu pensei, pode piorar? Piorou, irmãos. Porque ela acrescentou: pastor, e essa última sériezinha que você pregou em dezembro? Você parecia mais um coach, falando de trabalho, metas, planejamento e prioridade. Foram as primeiras palavras que eu ouvi em 2024. Realista? Eu acho que um pouco, né? Animador? Nem tanto. Mas, irmã querida, saiba que está tudo bem. Eu fui ao médico, já comecei o medicamento, vai melhorar. É o que todos nós queremos em 2024. Nós esperamos que as coisas melhorem. Não é mesmo? Então, como é que a gente pode ser parte desse progresso, ou deste movimento de crescimento? Aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Não lhe parece contraditório? Por um lado, Paulo está dizendo: é Deus quem nos dá crescimento espiritual, é Deus quem faz em nós o querer e o efetuar. Mas por outro, na mesma linha, basicamente, ele está dizendo: o crescimento espiritual depende de vocês. Como pode ser, irmãos? Nós precisamos lembrar ao início deste ano que o cristianismo bíblico é contra o mérito, não contra o esforço. Sim, a salvação, como sabemos, é uma obra exclusiva e soberana de Deus. A santificação, porém, Ele compartilha conosco. Ele promete abençoar os nossos esforços. E é por isso que começamos o ano com uma série sobre práticas espirituais que visam nosso crescimento diante de Deus. Serão 4 sermões, e o primeiro deles tem por título nesta manhã: comece com a palavra de Deus. Vamos ler o texto, Salmo de número 1, do verso 1
ao verso de número 6. O texto inspirado pelo Espírito registra como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós nos aproximamos de Tua Palavra reconhecendo que durante a semana nós somos bombardeados por inúmeras vozes contrárias à Tua. E que por vezes são elas que mais nos influenciam. Perdoa-nos por isso. E agora, neste momento, tome a palavra em Tuas mãos, Espírito, e use-a com poder e graça, para nos falar poderosamente aos corações. É de Ti que mais precisamos ao início deste ano. É da Tua palavra que mais carecemos. Então fala conosco, Espírito, na palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O livro das orações do povo de Deus, curiosamente, não começa com orações, mas com orientações para quem quer orar. Por essa razão, o Salmo de número 1 é melhor definido como um texto de sabedoria. Nas palavras do estudioso Derek Kidner, sem dúvida, o Salmo 1 está aqui como um porteiro fiel, que tem por missão guardar a entrada neste mundo de Deus, bem como orientar aqueles que querem se aproximar dele. Ele está certo, irmãos. Por quê? Porque nós não começamos o relacionamento com Deus por meio da oração. De acordo com o livro das orações do povo de Deus, nós começamos e desenvolvemos nosso relacionamento com Deus por meio da palavra, que nos revela quem é o nosso Deus, o que Ele fez e faz por nós, e o que Ele espera de nós. Por isso, acompanhando o porteiro do saltério, eu acho que faremos bem se iniciarmos o ano com a palavra de Deus. O que significa na prática, pastor, começar o ano com a palavra de Deus? Ouçamos o porteiro do saltério. Primeiro, ele nos diz: comece com o povo da palavra. Claro, eu estou parafraseando. Comece com o povo da palavra. O salmista abre o saltério com a expressão, verso 1, como é feliz. A primeira palavra do primeiro salmo da Bíblia é uma bênção. Ser feliz no sentido bíblico significa ser bem-aventurado, afortunado,
favorecido com sorte santa. E esta palavra está aqui, ao início do saltério, para criar expectativa no coração daqueles que querem se relacionar com Deus. É como se o autor sagrado dissesse: preparem-se, vocês estão entrando numa terra santa, vão se relacionar com um Deus santo, e Ele, sim, Ele pode torná-los santos e felizes de verdade. É o que queremos viver em 2024. Sim, mas temos que saber a entrada deste livro maravilhoso, que a felicidade do Senhor não é o que todos experimentam. Verso 1, outra vez, agora por completo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. As vírgulas, todos sabem, nos ajudam a respirar enquanto lemos. Elas tiram a velocidade da leitura. Então pense, o salmista está dizendo que a vida feliz, prometida e ilustrada neste salmo, não é para os que seguem os conselhos dos ímpios, não é para os que imitam a conduta dos pecadores, não é para aqueles que se sentam na roda dos zombadores. Mais do que nos ajudar a respirar, gente, as vírgulas por vezes estão nos ajudando a pensar, refletir. Ao tirar a velocidade, ao nos fazer ler pausadamente, elas estão nos convidando a entrar naquilo que lemos. É um processo, vocês percebem? Ouvir, imitar, sentar com os que zombam de Deus. Aceitar, participar e, por fim, ser assimilado pelo mundo que despreza a Deus. Primeiro você ouve as promessas do mundo. Depois você começa a imitar o mundo. E por último, você faz do mundo o seu mundo. Pode parecer normal para muitos, mas para o porteiro do saltério, a verdade é: não há felicidade para quem ouve o mundo, para quem imita o mundo, para quem se senta com o mundo. Talvez este seja o nosso maior problema. Por que não fomos mais felizes em 2023, gente? Ou o que é que nos atrapalha a felicidade ao início de 2024? A resposta do primeiro verso, do primeiro salmo do saltério é: envolvimento com o mundo. E é bom que se repita o que nós já sabemos. Mundanismo não é tanto o que fazemos: comer, beber, se divertir, trabalhar. Não. Mundanismo é a mentalidade por trás de tudo aquilo que fazemos, inclusive cultuar. Motivações, ambições, sonhos, ideais,
deuses. Ou vivemos como santos no mundo, ou somos como o mundo, mundanos. E de acordo com o salmista, esse pode ser o teu problema, o meu problema. Talvez tenhamos sido mais influenciados pelo mundo do que pela palavra do nosso Deus. Não há felicidade nesse mundo. Se foi o seu caso em 2023, e eu tenho que confessar, irmãos, foi o meu, em vários momentos do ano. E se você realmente quer ser feliz no Senhor em 2024, você precisa começar dando atenção ao perigo deste envolvimento com o mundo. Tudo começa pelo ouvir. A quem você mais ouviu em 2023? Qual foi a pessoa que mais influenciou a sua vida? E em 2024, a quem você vai ouvir? A quem vai entregar teu tempo e tua mente? Em quem você vai confiar de verdade? O perigo passa por imitar, irmãos. Sejamos honestos. A quem mais imitamos em 2023? No trabalho, na criação dos nossos filhos, no valor que damos ao Senhor e ao seu povo. Imitamos mais os santos ou os mundanos? E em 2024, a quem você vai imitar? Os santos ou os mundanos? O perigo também está no sentar ou no viver com um certo tipo de gente. De novo, sejamos honestos. Perguntemo-nos: com quem mais sentamos para dividir a vida em 2023? Para celebrar e chorar? Para repartir o pão? As respostas para tais perguntas podem dizer muito da nossa felicidade ou infelicidade. Porque segundo o salmista, segundo a Bíblia, na verdade, não tem outro jeito. O que influencia a mente, inevitavelmente toma o coração. O que molda a mente, dita a vida. O que captura o pensamento nos levará ou à felicidade ou à infelicidade. Por isso, se realmente queremos ser mais felizes neste ano que se inicia, nós precisamos começar com o povo da palavra. É claro que podemos ter amigos não cristãos. Para ser sincero, uma das minhas maiores alegrias do ano de 2023 é que depois de 12 anos de pastorado, eu voltei a ter contato direto com não cristãos. É impossível viver neste mundo sem relação com pessoas mundanas. Não dá para viver numa bolha. Não é sábio que vivamos numa bolha. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, nós estamos entre os mundanos em missão. Não é nosso mundo. Não é nossa família. Não é nosso reino. Nosso mundo
é a palavra de Deus, seus valores, ideais, ensinos. Nossa família é o povo de Deus com quem viveremos eternamente. Nosso reino, lembre-se, é o reino de Deus, que toma mente e coração, e que cresce entre nós à medida que nós nos submetemos aos ensinos do Rei. Por isso, nós precisamos ouvir mais da palavra, irmãos. Nós precisamos imitar mais o povo da palavra. Nós precisamos viver com o povo que se submete à palavra. Em 2024, decida, resolva estar em um pequeno grupo da nossa igreja. Resolva hoje: eu vou caminhar com alguns poucos irmãos desta comunidade de fé, porque eu quero ouvir mais da palavra, porque eu quero repartir mais a palavra, porque eu quero ser mais feliz no Senhor, e isso passa por viver com o povo da palavra. Você pode dizer amém? O que significa começar o ano com a palavra? Em segundo lugar, o porteiro do saltério nos diz, e de novo eu estou parafraseando: comece com a meditação na palavra. Verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Meditar na palavra, essa é a atividade com a qual nós temos que nos envolver, se queremos ser mais felizes no Senhor em 2024. Antes, porém, da ação de meditar, eu quero chamar sua atenção primeiro para uma característica da palavra na qual nós temos que meditar. A palavra traduzida por lei em nossas versões vem do hebraico Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá, porque nele se acha a lei de Deus que foi dada a Moisés. No entanto, o substantivo Torá vem de um verbo, iará, que significa literalmente lançar. Eis uma característica da palavra na qual temos que meditar. Ela é a Torá que Deus lança para atingir nossas mentes e corações. Agora voltemos à ação de meditar. O que é meditar? Eugene Peterson, um pastor presbiteriano, explica: meditar é uma ação física que envolve um certo tipo de murmurar e que produz uma forma específica de prazer através dos sons das palavras pronunciadas. Segundo ele, o profeta Isaías usou a mesma palavra para descrever o que o leão faz diante de sua presa. Ele propõe a comparação: um leão perante a sua caça e uma pessoa diante da lei do Senhor agem de maneira parecida. Eles murmuram baixinho e depois rugem em prazerosa expectativa que antecede o possuir, que vai torná-los satisfeitos. Meditar é mais do que ler, irmãos.
Meditar é se aproximar da palavra na expectativa de ser alcançado por ela. É se colocar perante a palavra com tempo, com foco e em forte desejo de se ver saciado em Deus. É isso sobre a ação. Mas como estamos em um livro de poesia, não poderíamos passar sem uma imagem. A quem vamos comparar o crente feliz que medita na lei do Senhor dia e noite? Esse é o verso, crianças, de onde eu tirei aquela ilustração para vocês desenharem. Verso 3. A quem vamos comparar o crente feliz que medita na lei do Senhor? Verso 3. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Qual é a importância desta imagem para mim e para você? Ou o que seria a intenção do autor sagrado em nos comunicar esta imagem? Ela é uma ilustração, gente. Uma poderosa ilustração que convida o leitor a beber profundamente da palavra. É como se a árvore ganhasse vida e se tornasse um pregador para os leitores do Salmo, dizendo: se não se distraírem com o mundo que zomba de Deus, e se ao contrário disso meditarem na lei do Senhor dia e noite, vocês serão parecidos comigo. Terão raízes plantadas às margens do rio de Deus. E independentemente de onde estejam, vocês serão felizes. Seus frutos serão deliciosos, suas folhas serão lindas, e vocês terão bom êxito em tudo o que fizerem diante de Deus. É a isso que chamamos de prosperidade na Bíblia. E é o que deveríamos ambicionar para 2024. Os que meditam na palavra são como uma árvore forte, bela e frutífera. Em outras palavras, eles desfrutam de estabilidade e segurança. Eles exibem piedade, beleza espiritual. E eles frutificam para abençoar outros crentes e pessoas. Quanto mais conhecemos a Deus na palavra, não segundo a invenção das nossas mentes, mais fortes estaremos para enfrentarmos as tempestades e os ventos adversos da vida. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que desprezam a palavra sofrerão quando as tempestades surgirem, porque não estão plantados junto às águas de Deus. Eles facilmente serão levados pelo vento como a palha. E obviamente a palha está morta, e é por isso que ela não frutifica. Não é o que vive quem medita na palavra de Deus dia e noite. À medida que estudamos a Sagrada Escritura com seriedade, nós crescemos e nós frutificamos. Sabemos responder às tempestades e os ventos fortes quando aparecem. E podemos inclusive ajudar aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque nós mesmos estamos juntos
às águas de Deus. Quanto mais bebemos da palavra, irmãos, mais crescemos e nos tornamos santos e felizes no Senhor. Agora entenda, eu não estou falando de ouvir a palavra uma vez por mês. Ou para alguns de vocês, com tristeza, uma vez a cada 2 meses. Eu me refiro a viver na palavra. Assim como a árvore deste salmo que está plantada à beira das águas correntes. Faça o teste, meu amigo. Viva na palavra em 2024 e depois me diga se você não se tornou mais forte, mais piedoso, mais próspero no Senhor. Certo, pastor, mas como é que meditamos na palavra a fim de desfrutarmos essa prosperidade? Antes de qualquer coisa, irmãos, de novo, nós precisamos nos aproximar da palavra em santa expectativa. A expectativa do encontro com o próprio Deus. E essa expectativa cresce por meio da oração. Quando rogamos ao Deus que se revela na palavra: Senhor, acerte-nos com tua palavra, faça de nós o teu alvo. Alcance-nos nos lugares mais escondidos do nosso ser. Antes de meditar, é bom que lembremos, nós estamos falando de meditação cristã e não oriental. Na meditação oriental, um mantra nos coloca no centro e nos deixa sem palavras. Na meditação cristã, ao contrário, por meio de um processo racional, nós estudamos a Bíblia para conhecer nosso Deus e ouvir a sua voz. É Ele quem está no centro da meditação. Ele é o objeto da nossa meditação. Tudo bem, pastor, mas quais são algumas dicas para quem quer meditar no texto? Em vez de ler vários capítulos por dia, eu tenho para mim que o crente não precisa ler a Bíblia de capa a capa centenas de vezes ao longo da vida. Você pode fazer se quiser, não tem nenhum problema também. Mas só ler é pouco. Então, se você quer meditar, em vez de ler vários capítulos por dia, selecione um capítulo ou um trecho de um capítulo e leia devagar, várias vezes, em várias oportunidades da semana. Para usar uma ilustração, meditar não é rastelar para limpar o jardim. É cavar para descobrir pedras preciosas. Você precisa de tempo para isso. Você tem que ir devagar. Tem que voltar muitas vezes ao mesmo texto, fazendo diferentes perguntas. Por exemplo, observe o texto. O que é que está em volta dele? Onde foi que ele começou? Onde é que ele vai terminar? Qual é o contexto desta porção que você está estudando? Quem falou? Quem ouviu? O que foi dito? Em que lugar? Isso é observar o texto, para se situar nele.
Depois você precisa tentar, por conta própria, interpretar o texto. Qual é a mensagem deste texto? Basicamente, o que é que esta porção que você está meditando lhe ensina sobre Deus? E sobre a vontade dele para você e para o povo dele. A Bíblia é sobre isso, gente. Depois, pergunte quais são as outras passagens da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Ao final da sua Bíblia, da página de sua Bíblia, tem referências lá. E se você usa uma Bíblia de estudo, você vai encontrar muitas outras referências que vão levá-lo do texto que você está meditando para outras passagens, várias passagens. Na expectativa de que elas esclareçam o texto que você está estudando. Ampliem o ensino que você está vendo. Lhe ajude a ir ainda mais profundo. Por fim, pergunte-se qual é a aplicação deste texto para a minha vida e para a vida do povo de Deus. Se você está meditando em um mandamento, como é que você vai obedecer? Se está meditando em uma narrativa que propõe exemplos, são exemplos que você deve imitar ou rejeitar. Se está lendo uma promessa de Deus para a sua vida ou para o povo dele, como é que você se apropria dela aqui e agora, a fim de enfrentar a vida? E se o texto trata claramente de um pecado, como é que você vai confessar e abandonar este pecado? Escreva os passos. Descreva a ajuda de que você precisa. Esse é apenas um dos modelos que podem ser empregados na meditação bíblica. É o que nós mais usamos aqui, o famoso oika, mas não é o único. E sinceramente, o mais importante não é o modelo, gente. É a prática constante de meditar na palavra dia e noite. Meditar na palavra é como aprender um esporte. Ouvir sobre regras pode ajudar. Fundamentos, ouvir sobre fundamentos vai ajudar. Mas é a prática repetitiva que vai levá-lo a crescer. É a mesma coisa com a meditação. Nunca meditou na Bíblia assim? Comece hoje à tarde. Deixou de fazê-lo? Volte amanhã. Decida em 2024 não apenas ler a Bíblia, não só ouvi-la a cada domingo, mas meditar nela, a fim de que a sua alma seja muito mais feliz do que foi em 2023. Independentemente das circunstâncias que vão nos ocorrer. Mas porque ela terá conhecimento e experiência com o Deus que se revela na palavra. Para terminar, irmãos, o porteiro do saltério ainda nos diz: comece com o caminho da palavra. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. É um contraste direto com o verso anterior. Está na cara.
Se a pessoa que medita na palavra pode ser comparada a uma árvore forte, bela e frutífera, a pessoa que despreza a palavra é comparada não a uma árvore com raízes, mas a palha, que quando jogada para cima, é facilmente levada pelo vento. Não há segurança em tal vida. Nenhuma direção é garantida, percebem? A única garantia que o salmista nos dá aqui é: quem escolhe desconsiderar a palavra de Deus não será feliz no Senhor. Por que não? Os versos 5 e 6 nos respondem, quando nos colocam diante dos resultados das nossas escolhas. De um lado, verso 5: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Do outro ele escreve, verso 6: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A comparação agora é entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Qual é o caminho dos ímpios? É o caminho da distração. Eles seguem o conselho de seus amigos, eles imitam a conduta de pecadores e eles escolhem sentar com os zombadores de Deus. Qual é o resultado de tal caminho, irmãos? Segundo esse texto e muitos outros da Escritura, distância de Deus e do povo da palavra. Porque escolheram a distração dos zombadores de Deus. Os ímpios não vão resistir ao julgamento de Deus. Estarão longe dele para sempre. E porque preferem a distração dos pecadores, eles se afastarão da comunhão dos santos. Em resumo, não serão abençoados por Deus com felicidade verdadeira, nem desfrutarão do povo de Deus que conhece essa felicidade. Qual é o caminho dos justos? É o caminho da meditação na lei do Senhor. Os justos meditam na lei do Senhor e nela encontram sua satisfação. Os justos meditam na lei do Senhor e, como a árvore do Salmo, se tornam fortes, belos e saudáveis. Qual é o resultado deste caminho? O Salmo começa com a promessa da felicidade, como é feliz, e termina com a bênção da felicidade. O Senhor aprova o caminho dos justos. Aprovar aqui é muito mais do que receber uma boa nota depois de uma avaliação. Aprovar no hebraico significa conhecer intimamente, ver de perto, cuidar nos mínimos detalhes. O que o salmista está nos dizendo aqui é, irmãos, os que meditam na lei do Senhor tornam-se alvo do cuidado de Deus. Deus conhece o caminho que tomam. Deus os vê enquanto caminha. Deus mesmo vai com eles quando peregrinam por este mundo perigoso. Essa é a grande bênção. Essa é a grande felicidade dos justos. Eles ainda terão de enfrentar estações difíceis e climas áridos. Mas eles podem ficar tranquilos. Deus estará ao lado deles. Não terão vida fácil. Não terão todos os presentes da vida. Não tem problema. Eles terão a Deus. E Deus será tudo.
o que eles mais precisam na vida. Você não gostaria de desfrutar disso em 2024? De experimentar esta vida abençoada que o Salmo 1 nos promete? Bem, eu te pergunto, qual é a grande bênção da meditação na palavra de Deus? A grande bênção da meditação na palavra de Deus é o próprio Deus. Por vezes nós invertemos a ordem, confundimos as coisas. Pensamos que o melhor de Deus é o que Ele pode nos dar materialmente falando. Julgamos que os melhores presentes de Deus são aqueles aos quais podemos tocar, os presentes horizontais. Não, irmão, seria pouco. Como tão bem colocou o pastor John Piper, em um de seus melhores livros, e menos lidos também, Deus é o Evangelho. Deus é o melhor presente de si mesmo. A melhor notícia de Deus para você é Deus. A maior dádiva da meditação bíblica não é meramente o conhecimento teórico. Eu sei de cor este verso ou aquele verso, eu sei onde fica Isaías, eu sei onde fica Mateus. Não! A maior dádiva da meditação na palavra é que ela nos coloca diariamente face a face com o Senhor. 2024 talvez seja mais difícil do que 2023 para alguns. Nós não chegaremos a todos os lugares, provavelmente, que gostaríamos de chegar. Não realizaremos todos os sonhos que fizemos e nutrimos. E isso é importante. Mas não é mais importante do que, enquanto se medita na palavra, sentir o olhar de Deus sobre nós. Os olhos do Senhor acompanham os seus. E por mais frio que esteja lá fora, aqui não. Deus está sempre sorrindo para o seu povo por causa de Cristo Jesus. Eis o que nós desfrutamos quando meditamos na palavra do Senhor. No entanto, verdade seja dita, e para a alegria de vocês, eu estou me aproximando do fim. Não é sempre da mesma forma. Nem sempre eu tenho prazer na meditação. Nem sempre eu encontro essa alegria da qual eu estou falando para vocês. E se vocês não são anjos, vocês devem experimentar as mesmas coisas que eu. Então o que é que nós fazemos quando até a meditação se torna pesada, aparentemente árida? Sugestão de Lutero: volte amanhã e tente outra vez. Siga meditando na Escritura, crendo que o Espírito Santo vai fazê-la grande no seu coração. Volte amanhã, tente outra vez, siga estudando o texto em oração e lembre-se da imagem da árvore. Os frutos não nascem do dia para a noite. Nós precisamos de paciência e perseverança. Além disso, irmãos, meditar na palavra encarnada pode ser uma grande ajuda. Tenha Cristo como modelo. Vocês se lembram de como ele lutou contra as tentações de Satanás no deserto? Tendo a palavra de Deus na boca. Vocês se lembram das últimas palavras de Jesus na cruz? Entre elas, ele orou salmos. Quer enfrentar as tentações e vencê-las? Tenha a palavra de Deus na mente e na boca.
quer atravessar os momentos mais difíceis da vida e ficar de pé, finque os pés na palavra do Senhor. Além disso, vá além. Lembremos todos esta manhã, e este é sempre o momento mais importante do sermão. Jesus não é apenas o nosso grande modelo, Ele é o nosso grande Salvador. A lei de Deus jamais seria a nossa satisfação, vocês sabem disso. Sem Cristo, a lei de Deus é apenas nossa condenação, irmãos. Por quê? Eis o Evangelho segundo o Salmo 1. Nós não somos justos, como o salmista espera. Deus não aprova sempre os nossos caminhos. Então, pastor, qual é a nossa salvação? Quem é o justo que Deus aprova sempre? Cristo. E a nossa sorte santa, a nossa grande felicidade na vida e na morte é o Evangelho. Diante da ira de Deus, Ele trocou de lugar comigo e com você. O justo se entregou pelos injustos, a fim de torná-los justos e aceitáveis aos olhos do Pai. Quer reacender a paixão pela meditação na palavra? Reacenda nesta manhã a paixão pelo Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Medite no que Ele fez por você mais. E você vai desejar meditar mais na palavra dEle. Quais foram as primeiras palavras que você ouviu em 2024? Os primeiros pensamentos que lhe ocorreram? Quais são os grandes planos que você tem para este novo ano? Seja o que for. Deixe que o porteiro do saltério lhe ajude. Vamos todos começar o ano com a palavra de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas este salmo é muito parecido com a conclusão do Sermão do Monte. Se lembram de Mateus 7? Jesus nos fala sobre dois homens que construíram duas casas. Uma sobre a areia, outra sobre a rocha. Quando as tempestades apareceram, a que estava sobre a areia caiu, e a que estava sobre a rocha permaneceu. O que será que Jesus quer com a conclusão de seu sermão? Que seus ouvintes, seus discípulos, construam suas vidas sobre a palavra dele. O que é que o porteiro do saltério quer com o salmo de número 1? Ele quer que sejamos alvos da palavra, que nos plantemos à beira das águas correntes do Senhor, e que sejamos levados por elas a uma vida feliz e muito abençoada por todo o ano de 2024, à medida que crescemos no nosso relacionamento com Deus. Se é o que você quer, curve a sua cabeça onde você está e tire aí algum tempo para orar, pedindo a Deus por esta vida, à medida que você também já se prepara para outro meio de graça, o sacramento da Santa Ceia, o Evangelho ilustrado entre nós.